O repórter e o segredo inesperado. Roberto sempre foi um garoto cheio de sonhos. Desde pequeno, sua curiosidade era insaciável, o que o levava a fazer perguntas sobre tudo ao seu redor. Seus pais, Nela e Cláudio, eram sua maior fonte de apoio e incentivo. Eles nunca esconderam que Roberto era adotado, mas isso nunca foi uma questão para ele. Na verdade, ele se sentia privilegiado por ter sido escolhido por uma família tão amorosa e dedicada. Na adolescência, Roberto encontrou sua verdadeira paixão, o jornalismo. Ele adorava escrever, contar histórias e, acima de tudo, comunicar-se com as pessoas. Seu talento para a escrita e sua facilidade em se expressar logo o levaram a decidir que queria ser jornalista. Nela e Cláudio ficaram radiantes e apoiaram seu filho em cada passo dessa jornada. Roberto estudou com dedicação, enfrentou os desafios da faculdade e, após anos de esforço, formou-se em jornalismo com honras. Conseguiu um emprego em uma das maiores emissoras de TV do país, o Canal Brasileiro. Sua determinação o levou a conquistar uma posição de destaque. Repórter dos links ao vivo no Jornal Nacional, o noticiário de maior audiência do país. Era o auge da sua carreira, e ele se sentia realizado. No início, Roberto era apenas mais um rosto na multidão, mas com o tempo, seu carisma e profissionalismo começaram a chamar a atenção. Logo, ele passou a ser reconhecido nas ruas. As pessoas paravam para cumprimentá-lo, elogiavam seu trabalho, e ele começou a sentir o gosto da fama. Tudo parecia perfeito. Ele tinha uma carreira brilhante e um relacionamento estável com Gisele, também jornalista na mesma emissora. Mas, como em toda boa história, as coisas mudaram quando menos se esperava. Em uma noite que parecia ser como qualquer outra, Roberto estava ao vivo, cobrindo uma notícia urgente sobre um ladrão que estava aterrorizando a cidade. Esse bandido era conhecido por atacar mulheres de maneira cruel, deixando-as apavoradas, mesmo sem usar força física. Roberto estava tão envolvido na cobertura que não percebeu o clima tenso que se formava na redação. Então, de repente, algo inimaginável aconteceu. Em pleno horário nobre, enquanto estava ao vivo, Roberto recebeu uma notícia devastadora. Ele estava demitido. O impacto foi imediato. Ele, que sempre tinha o controle das palavras, ficou sem ação. A perplexidade logo se transformou em uma mistura de choque e indignação. Mas o pior ainda estava por vir. Quando soube o motivo da sua demissão, Roberto sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O caso do ladrão que ele investigava tinha uma conexão sombria com sua própria vida. A descrição do criminoso, feita por uma das vítimas, era assustadoramente familiar. De repente, tudo fez sentido, e Roberto percebeu que estava no meio de uma trama muito mais complicada do que jamais imaginou. Sentindo-se traído e sem saída, Roberto não conseguiu se conter. Gritou, sem pensar nas consequências, expondo ao vivo sua frustração e dor. Suas palavras ecoaram nas casas de milhões de brasileiros que assistiam ao noticiário, e sua imagem de profissional controlado desmoronou em segundos. Após o incidente, a vida de Roberto virou um caos. A fama, que antes era motivo de orgulho, agora o perseguiu como um fantasma. Ele precisou lidar com a polícia, que queria respostas sobre a conexão entre ele e o criminoso. Sua vida pessoal e profissional estavam em ruínas, e Roberto se viu forçado a enfrentar verdades que ele preferia nunca ter descoberto. Agora, ele está em uma batalha para limpar seu nome e descobrir toda a verdade sobre o que aconteceu. Mas a cada passo que dá, novos segredos são revelados, e a linha entre o certo e o errado fica cada vez mais turva. Roberto precisará usar todo o seu talento jornalístico para desvendar essa história, mas, desta vez, o protagonista é ele mesmo, e o preço da verdade pode ser mais alto do que ele está disposto a pagar. Roberto estava com um sorriso no rosto, animado com a possibilidade de finalmente ver o fim dos assaltos que tinham aterrorizado a cidade. A ideia de que sua mãe poderia ser uma das vítimas o deixava profundamente preocupado. Embora ela não se encaixasse exatamente na descrição física do bandido, estava na faixa etária que ele estava atacando. Roberto mal conseguia imaginar a aflição que sentiria se algo acontecesse com ela. Com isso, ele sentia um misto de alívio e urgência,
sabendo que a prisão do ladrão precisava acontecer o mais rápido possível. Na redação, um jornalista confirmou uma notícia que trouxe um brilho de esperança aos olhos de Roberto. O retrato falado do bandido seria enviado para o jornal a tempo da edição daquela noite. Isso significava que, em poucas horas, o rosto do criminoso finalmente seria revelado para o público. Roberto sabia que essa era uma excelente notícia, mas também temia que sua própria reportagem ao vivo fosse ofuscada. Contudo, se isso acontecesse, ele sabia que seria por um motivo nobre: a captura de um bandido perigoso que não deveria continuar solto. Antes de partir para sua reportagem, Roberto decidiu tomar um café com Gisele, sua namorada. Gisele, uma jornalista do tempo de 25 anos, passava o dia analisando mapas e conversando com meteorologistas para prever as condições climáticas. Para aquele dia em particular, a previsão era de tempo estável e temperaturas amenas. Isso trouxe um alívio para Roberto, que estava prestes a cobrir a entrada de um estádio que receberia um grande show internacional. Com a possibilidade de uma multidão enorme e possível confusão, saber que o tempo estaria tranquilo era uma verdadeira bênção. Ao chegar no estádio, Roberto sentia a adrenalina subir. Ele sabia que a fila de fãs que esperavam ansiosos pelo show se estendia atrás dele. Selecionou 2 fãs acampados na frente do estádio para entrevistar durante o link ao vivo. Enquanto aguardava o sinal para começar sua participação, ele refletia sobre a notícia do retrato falado. Soubera que seria exibido logo antes de sua entrada no ar, o que garantiu que a audiência seria alta. Enquanto aguardava, Roberto ouvia o âncora do telejornal anunciar que o retrato falado do bandido estava prestes a ser exibido. A expectativa estava no ar. Roberto sabia que esse momento poderia ser crucial, e torcia para que alguém reconhecesse o criminoso e ajudasse a polícia. Sem conseguir ver as imagens, ele só ouvia o som do estúdio e imaginava o retrato do bandido na tela. O minuto de silêncio antes da exibição parecia interminável, e Roberto se perguntava se a identidade do criminoso poderia ser revelada com um simples desenho. Lembrando de uma vez em que fez uma matéria sobre retratistas da polícia, Roberto sabia que esses desenhos nem sempre eram perfeitos, pois dependiam da memória da vítima. Mas um traço marcante ou um formato distinto podia ser a chave para capturar o criminoso. O produtor ao lado de Roberto estava fixado em um pequeno monitor, observando a transmissão do telejornal. Sua expressão, de confusão total, fez Roberto pensar que o retrato do bandido devia ser bastante peculiar. Quando a imagem mudou do retrato falado para Roberto em frente ao estádio, algo extraordinário aconteceu. O rosto do retrato e o rosto de Roberto eram idênticos. O âncora, sem perceber que o microfone ainda estava ligado, exclamou: "Meu Deus, é ele! Roberto é o ladrão misterioso." A surpresa na voz do âncora era palpável e o coração de Roberto disparou. Sem entender o que estava acontecendo, Roberto olhou para o produtor, que estava em estado de choque. A imagem do repórter foi rapidamente substituída pela do retrato falado, e em poucos minutos, 2 policiais se aproximaram de Roberto. Eles estavam lá para garantir a segurança dos fãs, mas, com a identificação ao vivo de Roberto como o principal suspeito, foram informados sobre a situação e se prepararam para intervir. Roberto foi conduzido para dentro do carro da polícia, sua mente girando com perguntas sem respostas. Ao chegar à delegacia, ele estava completamente perdido. O delegado recebeu, com um gesto sério, mostrou o retrato falado a Roberto. Ao ver seu próprio rosto desenhado ali, Roberto quase desabou. Era impressionante como o retrato capturava cada detalhe seu. O formato do rosto, a distância entre os olhos, as sobrancelhas e até as maçãs do rosto proeminentes. Como era possível que uma vítima o descrevesse tão detalhadamente se ele nunca a conhecera? O delegado perguntou a Roberto se ele reconhecia o rosto no desenho, e sem pensar, ele confirmou que sim. Foi então que o delegado questionou se isso era uma confissão. Roberto, apavorado, negou imediatamente. A ideia de ser confundido com um criminoso parecia surreal, mas o delegado insistiu e o levou para uma sala com outros homens, todos com características semelhantes. Roberto percebeu que estava em uma sala de identificação de suspeitos,
onde a vítima estava observando do outro lado de um vidro. Nervoso e confuso, Roberto se perguntou se a mulher conseguiria dizer ao delegado que ele não era o criminoso. Ele estava desesperado para que a verdade prevalecesse e que ele pudesse voltar à sua vida normal. A sensação de injustiça e a ansiedade pelo futuro eram esmagadoras. Mas, por enquanto, ele só podia esperar que a vítima reconhecesse que ele não era o bandido e que a verdade viesse à tona. Roberto estava enfrentando um pesadelo. Ele era acusado de um crime que nunca cometeu. Sabia, com toda a certeza, que nunca havia roubado ninguém. Mesmo sem reconhecer o comportamento do ladrão, a vítima conseguia lembrar claramente do rosto do criminoso. Ela estava tão apavorada durante o assalto que a imagem daquele homem estava gravada em sua memória. A mulher, com medo e angústia, confirmou ao delegado que Roberto era o ladrão, e isso resultou em sua prisão imediata. Naquela noite, Roberto teve a chance de fazer uma única ligação. Ele usou esse momento para ligar para seus pais adotivos, Ângela e Cláudio. Quando eles ouviram a notícia de que Roberto estava preso, foram surpreendidos pela cobertura nacional que detalhava a situação de seu filho. Desesperados, Ângela e Cláudio procuraram o advogado da família, que rapidamente se dirigiu à delegacia para conversar com Roberto. O advogado, um homem sério e experiente, chegou à delegacia e foi direto ao ponto. Ele perguntou a Roberto se ele havia cometido os crimes. Roberto, furioso e indignado, respondeu com firmeza que não. O advogado, vendo a agonia e a sinceridade de Roberto, explicou que precisava de provas de que ele estava em outro lugar durante pelo menos um dos assaltos. Se conseguissem mostrar isso para todos os casos, seria perfeito, mas pelo menos um álibi era crucial, especialmente para o assalto que gerou sua prisão. Roberto estava se afundando na preocupação. Ele havia perdido o trabalho dos sonhos ao vivo na televisão e estava sendo acusado injustamente. Sentia-se esmagado pelo peso da situação. Quando analisou a lista de datas e horários dos assaltos, percebeu que em 2 momentos específicos ele estava ao vivo na TV, incluindo no momento do assalto que a mulher havia testemunhado. Era uma coincidência incrível, um álibi quase perfeito. Ângela e Cláudio, com o coração apertado, chegaram à delegacia e pediram para falar com o delegado. O delegado, um homem de rosto cansado e expressão severa, decidiu ouvi-los, embora estivesse relutante. Ângela, com voz trêmula, começou a explicar que Roberto era adotado. O delegado, com um olhar desconfiado, não entendia o motivo da informação. Ângela então revelou que, quando eles adotaram Roberto, souberam que ele tinha um irmão gêmeo. Eles tinham considerado adotar ambos, mas a mãe biológica só queria deixar um dos meninos. Assim, Roberto foi adotado, enquanto seu irmão gêmeo, Augusto, ficou com a mãe. Ângela e Cláudio se sentiam culpados por dar a Roberto uma vida cheia de confortos, enquanto Augusto teve uma vida cheia de dificuldades. Nunca esconderam de Roberto que ele era adotado, mas nunca mencionaram o irmão gêmeo, pois ele nunca quis saber sobre a família biológica. Agora, no entanto, era vital contar a verdade, pois estavam convencidos de que Roberto era inocente. O delegado, inicialmente cético, começou a reconsiderar quando o advogado mostrou que Roberto estava ao vivo na TV durante 2 dos assaltos. No entanto, ele decidiu manter Roberto preso enquanto investigava o irmão gêmeo. O delegado estava preocupado que o criminoso pudesse ter mais de um cúmplice e que Roberto poderia ter criado esse álibi para escapar da prisão. Era uma ideia que não fazia muito sentido, mas era a maneira que ele encontrou para acalmar a situação. Os dias seguintes foram um verdadeiro tormento para Roberto. Ele soube que alguns colegas de trabalho haviam falado mal dele na mídia e que seu nome estava em todos os noticiários. Sua namorada, Gisele, estava evitando visitá-lo, temendo que sua própria carreira fosse arruinada por associação. Roberto entendia, mas a rejeição o deixou desolado. Ele estava prestes a pedir Gisele em casamento, mas agora se perguntava se poderia confiar em alguém que duvidava dele. Após 5 longos dias na prisão, Roberto recebeu a notícia de que seria libertado. Ele estava atônito e queria saber o que havia acontecido, mas ninguém lhe deu detalhes. Quando saiu da delegacia, encontrou uma multidão de repórteres,
câmeras e microfones à sua espera. Todos queriam saber como ele se sentia ao descobrir que tinha um irmão gêmeo que era um criminoso. Roberto estava atônito e chocado ao ouvir isso. Como poderia seu irmão gêmeo ser um criminoso? Como ele nunca soubera disso antes? Ângela e Cláudio conseguiram se aproximar e levaram Roberto para casa. Durante a viagem, contaram toda a história. Roberto ficou estupefato ao descobrir que seu irmão gêmeo, Augusto, era o verdadeiro ladrão. O que mais o surpreendeu foi saber que sua mãe biológica, Susana, havia ido à delegacia para denunciar Augusto. Ela havia visto o filho na TV e reconhecido o comportamento rebelde de Augusto. Além de parar os crimes, Susana queria dar uma lição em Augusto, que sempre teve raiva de Roberto por ter uma vida melhor. Ângela e Cláudio contaram como Augusto, ao descobrir que Roberto foi adotado por uma família rica, se ressentiu e sentiu ainda mais raiva ao ver o irmão vivendo uma vida de luxo enquanto ele e a mãe viviam em dificuldades. Augusto frequentemente perguntava à mãe por que não tinha sido adotado também, mas ela nunca soube como responder. No fundo, Susana sempre esperava que Roberto a procurasse um dia, mas isso nunca aconteceu. Roberto agora tinha uma nova perspectiva sobre sua vida e sua família. O choque e a surpresa ainda eram grandes, mas ele estava livre e começava a entender o complexo emaranhado de seu passado e as escolhas difíceis que haviam moldado seu presente. Susana era apenas uma jovem de 18 anos quando entrou em um relacionamento com um homem mais velho, que a prometeu mundos e fundos, mas acabou enganando-a. De repente, a vida dela virou de cabeça para baixo. Sozinha, sem ajuda e sem saber o que fazer, Susana foi forçada a enfrentar uma dura realidade. Seu pai, desolado com a situação, a expulsou de casa, deixando-a sem um lugar para ficar e sem esperança de sustentar seus filhos. Era um momento sombrio e desesperador. Susana amava seus gêmeos com todo o seu coração, mesmo antes de eles nascerem, mas sabia que, sem recursos, seria impossível dar a eles o cuidado que mereciam. Com lágrimas nos olhos, ela teve que tomar a dolorosa decisão de entregar os meninos para a assistência social. Foi um sacrifício tremendo, mas ela fez isso com a esperança de que um dia poderia reverter a situação e trazer os filhos de volta para casa. Determinado a melhorar a sua vida e dar aos meninos um futuro melhor, Susana começou a trabalhar arduamente, na esperança de juntar dinheiro suficiente para cuidar dos filhos. No entanto, a realidade a confrontou de forma dura. Com o que ganhava, não era possível sustentar os dois. Então, ela fez uma escolha difícil, baseada na sorte, e decidiu que Augusto ficaria com ela. Para Susana, escolher entre os filhos foi uma decisão devastadora. Embora seu coração quisesse os dois juntos, ela acreditava que, ao menos, poderia garantir uma vida melhor para um deles. Quando soube que Roberto, o filho adotado, estava sendo acolhido por uma família rica e amorosa, Susana sentiu um alívio misturado com tristeza. O fato de que seu filho teria uma vida confortável e cheia de oportunidades a confortava, e ela começou a cogitar se deveria permitir que Augusto também fosse adotado. No entanto, Susana lutava com seus próprios sentimentos. Ela queria desesperadamente ser mãe de pelo menos um dos meninos. Foi então que sua vida tomou um rumo inesperado e sombrio. Augusto, o filho que ela escolheu ficar com ela, estava envolvido em atividades criminosas. A descoberta foi um golpe devastador. Ela começou a notar que Augusto estava ganhando dinheiro de forma suspeita, mesmo sem trabalhar, e isso a deixou inquieta. Susana confrontou Augusto, que sempre dava respostas evasivas e mentia sobre a origem do seu dinheiro. Uma noite, Augusto voltou para casa em um estado de pânico, e ao ver Susana assistindo ao noticiário, confessou que talvez tivesse causado problemas para Roberto. Naquele momento, Susana percebeu que seu filho adotivo estava preso injustamente e que Augusto estava por trás dos crimes que haviam sido cometidos. Determinada a corrigir a injustiça e ajudar Roberto, Susana procurou a polícia e forneceu informações cruciais. A investigação revelou que alguns dos objetos roubados estavam com Augusto, e os detalhes sobre os crimes começaram a se encaixar. Susana descobriu que o perfil das vítimas escolhidas por Augusto era muito parecido com o dela, o que indicava que ele estava descontando sua raiva e frustração nela.
Augusto sempre trouxe problemas para Susana. Na escola, suas notas eram baixas e ele era frequentemente suspenso. Quando soube que Roberto tinha sido adotado por uma família rica, Augusto ficou ainda mais amargurado. Susana começou a pensar se, ao ter escolhido cuidar de Augusto e deixar Roberto ser adotado, ela havia contribuído para a amargura e o desvio de caminho do filho. Ela se perguntava se a culpa era dela. Após a prisão de Augusto e a liberação de Roberto, a Rede Brasileira de Televisão convidou Roberto para uma entrevista ao vivo, com a intenção de esclarecer que ele nunca foi o criminoso. Roberto estava aliviado e feliz por ver sua vida voltar ao normal. Durante a entrevista, ele foi convidado a retornar ao seu trabalho na TV, o que foi um grande consolo para ele. A entrevista na TV trouxe um desfecho positivo, mas a vida de Roberto estava apenas começando a se recuperar. Gisele, sua namorada, procurou Roberto para pedir desculpas por não ter estado ao seu lado durante os momentos difíceis. Mesmo machucado, Roberto aceitou suas desculpas. Para a surpresa de todos, Gisele se ajoelhou diante de Roberto e pediu-o em casamento. A redação do jornal ficou paralisada, assistindo ao pedido de casamento inusitado. Roberto aceitou a proposta com lágrimas nos olhos, e eles ficaram noivos. Pouco depois, Roberto recebeu a notícia de que sua mãe biológica estava viva e queria conhecê-lo. A situação era complexa, mas Roberto decidiu encontrá-la. Conhecer a mulher que havia dado à luz a ele foi uma experiência difícil, mas esclarecedora. Susana, por outro lado, estava lidando com a dor de ter perdido um filho para a prisão e estava determinada a ajudar Augusto a reconhecer seus erros. Roberto decidiu visitar Augusto na prisão. Ele estava nervoso, mas Susana o acompanhou até o presídio e esperou do lado de fora. Quando Roberto encontrou Augusto, percebeu que ele estava mais calmo e introspectivo. Eles se sentaram frente a frente, e o silêncio inicial foi quebrado por Augusto, que admitiu ter sentido muita inveja de Roberto. No entanto, estar preso o fez refletir sobre o sofrimento de Susana. Augusto começou a entender o sacrifício que Susana fez ao deixá-lo com ela e permitir que Roberto fosse adotado. Ele percebeu que, apesar de não ser perfeita, Susana havia feito o melhor que pôde para criar seus filhos. Augusto pediu desculpas a Roberto por ter tentado prejudicá-lo e expressou seu arrependimento por suas ações. Roberto, tocado pela sinceridade de Augusto, aceitou suas desculpas. Eles conversaram sobre suas vidas e Roberto prometeu voltar para visitar o irmão. Antes de se despedir, Roberto expressou sua disposição de tentar construir uma relação de irmãos, apesar dos desafios. Quando Roberto e Susana saíram do presídio, Roberto sentia um peso sendo levantado de seus ombros. Ele sabia que o caminho para uma relação familiar sólida seria longo e desafiador, mas estava disposto a enfrentar esse caminho, com a esperança de que, de alguma forma, se entendendo melhor. Imaginava o quanto isso poderia ter sido um desafio para eles, mas agora, ao ver os sinais de reconciliação, sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Ele sabia que, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, algo bom estava brotando daquela situação complexa. Ao longo do tempo, Roberto começou a se aproximar da sua mãe e de seu irmão de uma maneira que nunca havia imaginado antes. Era como se ele estivesse desbravando um novo capítulo da sua vida, um capítulo onde a família, antes distante e cheia de diferenças, começava a se unir. Sentia-se como um explorador em uma terra desconhecida, descobrindo novas tradições, histórias e laços que antes estavam escondidos. Cada encontro, cada conversa, era uma nova peça no quebra-cabeça da sua vida familiar. Enquanto Roberto vivia essas mudanças emocionantes, sua noiva, Gisele, estava brilhando em sua carreira de uma forma incrível. Com seu talento e dedicação, ela estava sendo considerada para o papel de âncora em um importante jornal da Rede Brasileira de Televisão. Era como se o universo estivesse conspirando a favor dela, oferecendo uma chance para brilhar ainda mais e mostrar ao mundo todo o seu potencial. Agora, imaginando a vida de Roberto e Gisele, parecia que eles estavam em meio a uma grande aventura, cheia de reviravoltas e momentos de triunfo. Roberto descobria uma nova relação com sua família, e Gisele estava prestes a alcançar um marco importante em sua carreira.
Era uma fase de grandes transformações e realizações. Gostou dessa história cheia de emoções e novas descobertas? Se você curtiu e quer mais contos fascinantes como esse, não deixe de dar um like e se inscrever no canal. Aqui, cada história é uma nova jornada, repleta de surpresas e encantos. Queremos ouvir o que você achou e suas sugestões para futuras narrativas. Até a próxima aventura!